Olá! Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Voltando, né? Mais um encontro de hoje. Nós vamos falar sobre a nossa criança interior, tema da live de hoje. Eu estou abrindo essa live hoje para a gente falar sobre esse assunto e também para falar um pouco sobre o trabalho que nós vamos fazer. Nós estamos nos aproximando do Dia das Crianças e na Semana da Criança, no dia 15 de outubro, nós vamos ter um evento. E aí eu trouxe essa live de hoje para a gente falar um pouco sobre esse nível de consciência, né, que é a nossa criança interior. O Facebook, o Instagram, eu só quero falar Facebook. O Instagram tá aí convidando as pessoas para entrar nessa live. Já tem 2 pessoas online, né? Quem é que tá aí? Dá um oi aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir minha voz direitinho. Se alguém puder dizer aí, tá? Natália, se você estiver me escutando bem, se o áudio estiver bom, por gentileza, escreve aí no chat. Ah, então está. Se ela respondeu é porque ela escutou. Pois é, gente. Eu vim convidar vocês, né, pra gente trabalhar com esse tema hoje. Oi, Marta. Seja bem-vinda, minha amiga. Que saudade de você. A gente tá precisando se falar, né? Me liga esses dias aí pra gente se falar, Marta. Inclusive pra eu te passar meu número novo, que eu tô com um número aí novo de telefone, tá? Então, queridas, Daniele entrou, Dani, Cristiane também entrou. Que coisa boa, as minhas irmãs entrando aí também pra assistir, minhas amigas. Que legal ver vocês aí, gente querida. Aproveita aí, já que a gente está nesses primeiros minutinhos, né? O aplicativo, ele vai avisando que vocês estão entrando, né? Então vamos aproveitar esse momento e mandar o aviãozinho aí, esse aviãozinho que está no fundo da sua tela, que é como se fosse uma asa delta aí. Manda para algumas pessoas que você conhece, que vocês acham que esse tema vai auxiliar alguma coisa para elas. A gente está falando da criança interior, que é o assunto dessa live hoje. E aí a proposta é a gente entender, né, como a nossa criança ela pode ser uma chave de autoconhecimento para nós. Porque nós estamos muitas vezes, né, tão envolvidos. Grata, meninas. Eu acho que essa radiância toda deve ser por conta dessa luz aqui que eu botei na minha frente. Que eu não posso nem olhar para ela, senão não enxerga nada. Então, queridas, eu montei uma pautazinha pra gente falar sobre esse tema, tá? Sobre esse tema da criança. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a consciência infantil, né? O nosso primeiro setênio. Porque nós temos, né, aí várias fases. E aí, segundo a medicina antroposófica, que é uma coisa assim que eu gosto muito de ler, né? O nosso primeiro setênio, ele marca muito. Oi, Célia! Seja muito bem-vinda! Que bom ver você aqui, minha amiga. Né? Então, o nosso primeiro setênio, as imagens, né, que ficam gravadas. Grata, Célia! Né? Então, assim, as nossas vivências nessa fase da nossa vida, as imagens dessa nossa fase, elas ficam gravadas, né, em nossa memória. E tudo que a gente vai viver nos nossos primeiros 7 anos vai ter uma profunda correlação com os nossos valores digamos assim, que molda, né, a infância toda, né, mas essa primeira fase da nossa vida molda a forma como nós vamos encarar a vida, o mundo, na nossa fase adulta, né? Então, assim, é uma fase da nossa vida em que
nós estamos, né, os primeiros 7 anos são os primeiros, é uma fase de crescimento da estrutura do desenvolvimento dos órgãos da criança, né, e de desenvolvimento da percepção da criança. Então, a infância, ela é uma fase, né, principalmente essa etapa, em que a criança ela não tem um nível de consciência, né, para discernir sobre o que está acontecendo. Então, a criança ela vai vivenciar todas as experiências, né, de acordo com os contextos em que ela vive e tomar aquilo para ela como verdade. Então, é uma fase em que a aprendizagem da criança ela vem pela imitação. Por isso que essas imagens, tudo que a criança escuta, tudo que a criança vê, o ambiente, né, à volta, vai, de uma certa forma, impactar muito, porque são imagens que vão ficar ali gravadas. E se essas imagens elas não são legais, essa vivência, ela só sai, ela só é ressignificada, né, com terapia mesmo, com a busca pelo autoconhecimento. Então, assim, como é uma fase anímica, não é? É uma fase onde tudo que a criança vivencia é no sentido do seu desenvolvimento físico e da percepção. Então, se ela recebe, por exemplo, palavras que não são legais, que são ditas para ela nessa idade, ela vai guardar aquilo, ela vai trancar aquilo dentro do corpo dela, né, e da memória dela. Então, por exemplo, se ela vivencia os pais brigando dentro de casa por causa de dinheiro, então a criança ela vai entender que dinheiro é uma coisa ruim, porque meu papai e minha mamãe, eles brigam por causa de dinheiro. Então, para vocês terem ideia de como essas imagens, elas vão se fixar nas crianças. E isso vai construindo o sistema de crenças dela. E as crenças mais enraizadas são as crenças dessa etapa, do primeiro setênio. Porque é uma etapa em que a criança está totalmente entregue ao mundo. Totalmente, ela é só amor. Só amor. Então, ela está totalmente entregue ao mundo. E aí, esse movimento de estar entregue, né? Ela está em total confiança. Em total confiança, em total entrega às experiências que ela vive nessa fase. Então, os pais precisam ter muito cuidado com essas crianças. Porque as feridas de traição, rejeição, abandono, elas acontecem nessa etapa da infância, toda a infância, né? Mas principalmente nessa fase, ferida de humilhação, ferida de traição, ferida de abandono, né? Então, assim, de ferida de rejeição. Então, é preciso, assim, a gente estar bem atento a isso, né? Quando a gente se depara com um adulto que está em sofrimento, muitas questões desse sofrimento não está relacionada a situações do presente. Você tem que ir na semente do problema. E a semente do problema está lá na infância. Então, às vezes, o adulto chega para você e fala, quem é terapeuta, né? Chega para você e fala, mas eu vim me trabalhar aqui por quê? Porque eu tenho um problema de relacionamento. Eu tenho o dedo podre. Só arrumo pessoas que vão aprontar comigo. Me trair, por exemplo, né? Ou então, homens que começa tudo bem, mas depois já não quer mais se comprometer, vai embora. Então, assim, aí fica querendo tratar um sintoma que muitas vezes, um movimento repetitivo, que muitas vezes a causa desse movimento, ele está lá atrás na infância. Né? Então, assim, é preciso a gente perceber como as nossas feridas geram traumas e esses traumas se transformam em comportamentos. Então, quando a gente trabalha, né,
a criança dentro da constelação, a criança, eu gosto muito de trazer a criança para o espaço da constelação, porque a criança, ela é só verdade. Quando você está nos seus primeiros 7, quando a gente estava, né? Quando a gente se conecta com os primeiros 7 anos, que a gente traz a nossa criança, por exemplo, para um campo de constelação, ela revela o que aconteceu ali naquela história com muita sinceridade. Então, muitas vezes, um adulto chega para constelar e ele não quer entrar em contato, ele não sabe o que fazer com aquela dor, não quer entrar em contato com aquela dor. Fica na resistência, o processo terapêutico não anda, não quer andar, né? E aí, quando você traz a criança dessa pessoa para o campo sistêmico, a verdade chega. Porque ela é uma chave dentro da constelação para revelar a verdade e também colocar o adulto em conexão com a arrogância dele diante do sistema familiar, da dor, né? Daquilo que ele não quer ver. Então, o movimento da criança, a criança, ela tem uma sabedoria muito profunda. Por isso que ela é tão importante no trabalho de constelação familiar. E ela traz, né, muitas revelações no campo. Agora, quando você tem uma criança ferida, e quem não tem uma criança ferida, né? Porque assim, gente, a constelação, né, o Bert Hellinger, ele traz uma definição dentro da constelação que a gente chama de movimento interrompido. Então, o movimento interrompido, ele acontece quando há algum tipo de ruptura na quebra de confiança dessa criança com esse pai ou essa mãe ou os dois. Então, por exemplo, uma ferida de abandono. Ela não necessariamente pode estar relacionada ao fato da criança ter sido abandonada pela mãe ou abandonada pelo pai aos cuidados de outra pessoa. Ou negligência. Não. Muitas vezes, uma situação vivenciada por uma criança que deixou uma ferida de abandono pode não ter nada a ver com esse tipo de postura dos pais. Às vezes, por exemplo, a mãe precisa viajar, vai para um lugar distante, passa uma semana e a criança fica sendo cuidada pelos familiares, pelos avós, às vezes os tios, né? Ou talvez alguém que seja contratado para ajudar a família a cuidar dessa criança. Então, esse tempo que essa mãe ficou longe deu uma dor de abandono nessa criança. Porque foi uma vivência, cada ser humano tem um jeito de vivenciar, de lidar com cada situação. Então, essa dor de abandono, ela ficou gravada dentro dela. Só que tem situações em que as feridas se geram, né? Como, por exemplo, essa ferida do abandono. Tem situações que são muito mais graves. Então, assim, às vezes a dor é tão grande, né? Então, o que é esse movimento interrompido? O movimento interrompido é quando acontece um trauma que faz com que a criança perca a confiança no pai ou na mãe, naqueles que cuidam dela, né? Então, se essa mãe viaja e a experiência dessa criança de abandono, a experiência pessoal dela de que a mãe abandonou, ela bloqueia essa energia de confiança com essa mãe. E ela vai seguir essa infância, ela vai seguir a vida com esse trauma dentro dela. Então, às vezes, quando você abre uma constelação, a constelação ela revela um evento, uma situação, um acontecimento que está vinculado a isso. Então, assim, dentro da nossa história, existe todo o percurso da vida da criança e existem eventos que geram as feridas. Claro que tem pessoas que têm ferida de abandono porque realmente foram abandonadas ou muito negligenciadas. E isso precisa de mais trabalho, mais tempo no processo terapêutico para a ressignificação disso. Se ela optar para constelar, né?
Apesar de que nós temos técnicas de terapias quânticas maravilhosas, como por exemplo o Theta Healing, nós temos as barras de Access, né? Hoje eu estou falando de constelação, mas eu trabalho com essas técnicas e elas fazem muita liberação energética, porque elas atuam no nível quântico. Então, o que a gente entende com essa questão do movimento interrompido? É a necessidade da gente tomar consciência de como houve esse movimento interrompido na direção da mãe ou na direção do pai, e a gente ir lá na situação ou ir lá dentro do processo e fazer esse religare dessa criança com esse pai e com essa mãe. Porque essa questão aí desse religare, ela é uma chave. É uma chave que roda dentro da gente. Então, como é que a gente roda? Como é que acontece essa chave? Como é que ela é rodada dentro da gente no trabalho com a constelação? Então, quando você... Então, o que a constelação ela faz? Ela promove esse religare, né? Essa chavinha que é virada, ela tem relação com o amor. Então, eu quero voltar a permitir que o amor flua. Então, você vai ser constelado para que esse amor ele seja retomado lá onde houve esse corte com esse pai e com essa mãe. Mas, Patrícia, eu não sei quem é meu pai. Eu não sei quem é minha mãe. Quando eu era pequeno, eu fui entregue para adoção. Eu não conhecia essas pessoas. E aí, o que acontece? Né? Esse movimento interrompido, ele pode ser retomado independente de você ter tido esse contato ou não. Físico, assim, de estar. Físico você teve, né? Porque você foi concebido pelos dois, né? E você tem a carga do DNA dessas duas pessoas. Acontece que o seu movimento tem que ser um movimento de alma. E não necessariamente ter os pais vivos ou próximos para que você faça o retorno desse amor. Não é esse o trabalho da constelação. Então, quando você constela, o movimento sistêmico, ele traz você para perto, né? Para você retomar essa conexão. Não que ela foi perdida. Porque inconscientemente você acha que ela foi conscientemente você acha que ela foi perdida, mas conscientemente esse vínculo existe. E mesmo que você não tenha conhecido essa mãe ou esse pai, seus comportamentos estão diretamente relacionados a ela ou a ele. E o trabalho da constelação é restaurar o amor. Ah, mas eu não posso amar uma pessoa que não me cuidou, não me criou. Mas a gente está falando aqui, gente, de um amor, né? Gratidão. De um amor, de compreensão de que você teve os pais certos para os desafios que você precisava para existir, para estar aqui. Então não importa a forma como você foi concebido, você tem os pais certos para você. Do contrário, você não teria tido os aprendizados e buscado os aprendizados que você buscou até hoje. Então, quando a gente traz a criança para dentro do campo sistêmico, a gente vai lá onde aquele fio foi cortado e a gente costura esse fio de novo, de volta. Né? E quando eu digo que esse fio que foi cortado, não é o fio das leis sistêmicas, pertencer, dar e receber e hierarquia. Não. Eu estou falando que você, inconscientemente, você criou um espaço, um hiato entre você e essas duas pessoas, seu pai e sua mãe, e você, porque aquela dor foi muito grande para você, devido ao trauma que você viveu,
E aí, devido a essa dor ter sido muito grande, você, para não sentir, você se desvinculou deles. É como se você tivesse desligado uma tomada. Porque voltar a confiar dói demais, porque voltar a me aproximar dói demais. E aí essa ferida, ela fez com que você criasse uma espécie de cápsula para poder você seguir em frente na vida. Né? E aí esse movimento em direção a esse pai e essa mãe, ele fica interrompido. Né? E aí o que acontece? Você vai, já eu te respondo, Conceição. Então, o que acontece? Esse movimento, né? Ele vai se dar lá na frente, quando você começar a sentir as contrações da vida. Que aí você começa a procurar os porquês do que você está vivendo, as dores que você está vivendo, e aí chegam essas contrações. E quando chegam essas contrações, você vai em busca de um processo terapêutico. E aí vem o tal do Só Freud explica. Lá atrás vem a tua história com teu pai e tua mãe para você olhar para elas. Porque você não consegue olhar para a vida se você não toma esse pai e essa mãe de volta para você. Então tem duas pessoas colocando aqui algumas questões. Deixa eu dar uma lida. Por que ser grato se o pai ou a mãe biológicos não desejaram esse filho ou filha? Conceição, para a constelação, não existe pai e mãe que não desejam o filho e a filha, sabia dessa? A força da vida é tão grande que lá dentro, inconscientemente, esse pai e essa mãe desejaram que uma vida acontecesse. Mesmo que conscientemente eles achem que essa vida não foi desejada. E o mais interessante é que não importa, talvez não seja a palavra certa dizer não importa, né? Vou usar outra expressão. O mais interessante é você perceber que seja qual for a circunstância que gerou uma concepção da vida entre dois seres, né? A força da vida foi maior e ela se impôs. E o mais interessante ainda é você perceber que essas pessoas permitiram que você chegasse aqui. Principalmente a mãe que gestou. Principalmente a mulher que carregou essa vida 9 meses numa barriga. E aí, essa vida veio ao mundo. Ah, mas eu não tive um pingo de carinho dessa mãe. Mas ela permitiu que você nascesse. Você não é um aborto. Então, se essa pessoa permitiu que você nascesse, isso é um nível de amor. Não é o amor que você poderia ter recebido ou gostaria de ter recebido. Mas é um nível de amor. Então, é a gente perceber que existiu sim uma volição de vida ali, que essa volição de vida, essas duas pessoas inconscientemente, elas precisavam que a sua vida existisse, chegasse, para dar continuidade ao sistema delas. É um mistério isso da relação a dois, mas ele acontece. E ele se transforma numa pessoa. Então, quando você faz um movimento em direção a esse pai e essa mãe, é por você que você está fazendo isso. Né? É por você. Porque assim, o Hellinger ele fala assim, a gente quer romantizar muito a história de duas pessoas que se encontraram para que você pudesse existir. Não é? A gente quer romantizar muito, mas para a vida existir não é preciso de romantismo. Para a vida existir, tem que existir um fenômeno biológico, a concepção. Agora, claro que
essa infância, ela vai ter um impacto muito grande na sua história. E como o trabalho com as constelações não é voltar para consertar o passado, né? Trabalho com as constelações é você olhar para trás com um olhar de ressignificar, não resolver. Porque se você está confrontando esses genitores, se você está julgando esses genitores, se você está querendo salvar esses genitores, você está emaranhado na história deles. Então, o maior presente, né, que a gente pode receber dessas duas pessoas é a vida. O que a gente recebeu a mais do que isso é o que eles podiam dar. E o nosso também trabalho é ressignificar a imagem que a gente tem desse pai e dessa mãe que construíram, mas que raras pessoas têm a oportunidade de vivenciar isso. Que são pessoas que doam amor incondicional. E não é por aí. Muitas pessoas têm pais, né, que não deram esse amor incondicional, que foram, sim, pais negligentes. Então, como seria a gente se permitir olhar para essas duas pessoas como um homem e uma mulher, e não apenas um pai e uma mãe, como pessoas que vão, sim, dar o que podem, dar o que têm, cometer erros. Mas aí é que tá. Deixa eu ver o que é que tem de pergunta aqui. E quando os pais e mães continuam falando situações de trauma até sua vida adulta? Então, essa pergunta, ela é bem interessante. Tem uma música do Renato Russo que diz assim: os seus pais são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Então, os nossos pais, eles também inconscientemente reproduzem os traumas que eles vivenciaram com as histórias deles, com os pais biológicos deles. Então, se seus pais não receberam, eles não vão saber repassar. E eles ficam, sim, feito um disco arranhado, no movimento de emaranhamento com as histórias de vida, com os sistemas deles, e acabam, sim, colocando peso e culpa nos filhos. Acontece. Acontece. E aí o seu trabalho, além de perceber que você precisa agradecer a essas duas pessoas por você estar aqui vivo, não é? Perceber que eles são maiores, porque eles vieram antes. Sem eles você não estaria aqui. E aí é você perceber o seguinte: como seria você ressignificar essa história? Porque se eles não conseguem sair dos movimentos deles, de trauma e drama, você é que precisa sair. Porque aí se você fica julgando ou querendo salvar os pais, você fica emaranhada na história deles. Porque uma coisa, gente, que faz com que os emaranhamentos persistam e os pais joguem uma carga nos filhos é o vitimismo. Porque quando os pais não estão bem na relação, muitas vezes pegam os filhos, né, para colocar um contra o outro, para tomar os filhos, para os filhos tomarem partido. Que isso também não é uma coisa legal, né? E aí a criança, ela fica se sentindo culpada pelo conflito que existe na vida dos pais.
que também não é uma coisa legal. E aí, se você é chefe Natália Feitosa, né? Então, se você ainda passa sofrimento pelas repetições que os seus pais continuam até a idade adulta, né, contando historinha no vitimismo, como seria você olhar para sua criança, trabalhar ela e liberar o sentimento de culpa que você tem lá de trás, que já vem de lá da sua criança? Culpa por ter nascido, ou culpa porque você acha que você é o motivo do conflito com os seus pais? Culpa porque você não consegue salvar o pai ou salvar a mãe? Então, como seria liberar a culpa? Porque a gente não tem como mudar o outro, né? Mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com o outro e como a gente percebe aquela situação. Então, você pode, sim, se liberar desses sentimentos de culpa, inclusive, porque você ainda, como a criança faz lá na infância, você guarda dentro do seu corpo, você tranca com você uma parte da dor dos pais e você sai carregando, vai para a vida carregando um fardo de coisa que não é tua. Eles escolheram. Você não tem nada a ver com isso. Agora você existe. Você tem tudo a ver. Será que dá para perceber a diferença? Você nasceu. Sua vida precisava existir. Você precisava que duas pessoas sentissem vontade de gerar um ato biológico e uma explosão de vida aconteceu, que foi você. O que aconteceu com a história desses dois é problema deles. É isso que a gente tem que separar. Eu espero que a minha resposta tenha te ajudado de alguma forma. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Domingos, PC. E quando os pais nos criticam muito em nossa frente, por trás nos elogiam? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, não foi? Quando eu sei que perdoei meus pais completamente. Perdoar os pais é arrogância, né? Os nossos pais, eles são pessoas como nós, eles são narcisistas, pessoas comuns. Eles têm o narcisismo deles, eles fazem chantagem como crianças. Tem uma criança dentro do pai, tem uma criança dentro da mãe. Essa criança chantageia, essa criança, ela é narcisista, essa criança, ela é vitimista. Tem uma criança ferida. Então, acho que vale... como é que se diz, Domingos, um pouco do que eu já respondi aqui em relação a trabalhar os sentimentos da sua criança em lidar com essa postura dos pais, né, de manipulação. Quando criticam muito na sua frente, por trás elogiam, né? Então, como seria perceber que existe um movimento de manipulação aí, de narcisismo, talvez, que precisa ser olhado para isso? Né? Porque os pais narcisistas, eles adoram colocar os filhos empurrar os filhos na parede. Aí você fez outra pergunta. Quando eu sei que perdoei meus pais completamente? Olha, segundo Bert Hellinger, a gente tem que tomar o pai e a mãe todos os dias. O que é tomar o pai e a mãe? Né? É a gente se permitir ir para a vida, se permitir olhar para a vida sem culpa, né? Sem aquele peso, né? De você estar carregando a história deles com você, ou querer salvar, ou ficar no julgamento com esse pai, com essa mãe. Porque quando a gente julga, a gente vai fazer igual, inconscientemente. Então você julga a mãe porque o pai traía ela, porque o pai era assim, né? E ela não fazia nada, aí quando a pessoa menos espera, tá arrumando um namorado igual o pai que vai fazer a mesma coisa com ela. Então, assim, é a gente perceber que quando a gente não toma esse pai e essa mãe pra gente como eles são, que eles são os pais certos pra gente como eles são,
e que a gente precisa deixar eles com a vida deles, com a história deles, e se permitir fazer diferente, se autorizar a ser diferente, seguir a nossa vida, ou a gente fica emaranhado no processo. Então esse processo de perdão, eu acho que ele é para a vida inteira. Olha, o Bert Hellinger faleceu ano passado com mais de 90 anos. E na idade dos 90, ele fez uma constelação para a mãe dele. Um homem que fez milhares de constelações. Aos 90 ele ainda estava tomando a mãe. Porque ainda tinha coisa lá com essa mãe que ele, que foi o sistematizador de toda essa técnica, ele ainda foi tomar a mãe porque ele ainda sentiu que tinha coisa com a mãe que ele precisava tomar. Então mãe e pai é como aquele remédio controlado que todo dia você tem que tomar um comprimido. É por aí. É ir nesse movimento interno de perceber ainda que parte sua quer salvar ou tá julgando, né? Que você ainda não conseguiu ir para a vida, né? E possivelmente, se esse perdão ele não chega de uma forma mais plena para você, ele é um processo de construção, ele faz parte do seu processo de autoconhecimento. É você ir constelando, você ir se trabalhando dentro do caminho que você escolher para trabalhar essas questões paternas e maternas e suas feridas, né? Perceber que esses pais também têm as feridas deles ajuda bastante. Às vezes a constelação mostra as feridas do pai e da mãe em relação aos sistemas deles. E isso, sabe, isso muda dentro da gente. Porque assim, a constelação, ela além de trazer digamos que um insight, né, uma consciência de como você está emaranhado na história do seu pai e da sua mãe dentro do seu sistema, o movimento sistêmico com os bonecos, ou quando a gente trabalha com pessoas, com grupos, ele vai mexendo bioenergeticamente também com o seu corpo, com você. E com o sistema. Então, vai ocorrendo mudanças também no nível bioenergético, né? Dentro do seu próprio campo bioenergético. Então, você passa a perceber mudanças no seu corpo, na sua fisionomia, no seu jeito de ser, na forma como você lida com as situações. Porque a melhor maneira de você perceber se você realmente tomou esse pai e essa mãe para você, é a sua postura diante da vida. Diante das suas relações. Você perceber que você não está fazendo mais projeções. E quando faz as projeções, elas passam a sua tomada de consciência muito rápida para você não ficar na projeção. Porque aí a gente acaba na projeção e a gente percebeu os movimentos de projeção que a gente... E aí o que é o movimento de projeção? É projetar o comportamento de um dos pais ou das mães ou da mãe nas nossas relações. E aí vai para o trabalho, vai para as nossas relações com as nossas amigas e amigos, vai para nossa relação com o namorado, com o marido, namorado, agregado, né? Projeções, a gente chama também, tem as contratransferências também, né? Que você põe o seu marido no lugar do seu pai, sua mãe no lugar de sua mulher, e aí começa o emaranhamento, né? Então aí, segundo a constelação, como devo perdoar a minha criança interna? Peraí, deixa eu só ver aqui. Aqui eu já respondi. Domingos, segunda constelação, como devo perdoar a minha criança interna? Você deve acolher a sua criança interna. Você deve acolher a sua criança interna. Porque quando a gente fala de perdoar a criança interna, a gente já está jogando na criança um peso que ela já antes, se ela já tem uma carga, imagina o peso, né? Tem assim e aí já não vou nem falar de constelação, daqui a pouco eu volto para a constelação. Existe um método havaiano de cura chamado Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Mas a minha criança, ela fez uma coisa muito feia.
Algo que eu me envergonho muito até de lembrar que isso aconteceu. Se você está no julgamento com a sua criança, você está bem longe da cura. Olha, eu vou contar rapidinho um caso bem interessante. Logo, isso já tem bastante tempo, tá, gente? Tem anos até que eu vi esse vídeo no YouTube, que eu já procurei por ele e não achei, de uma consteladora de São Paulo. Porque faz muito tempo que eu vi esse vídeo, e aí nessa época eu nem imaginava estudar constelação e virar consteladora. Aliás, estudar constelação não, já via vídeos de constelação, mas eu não imaginava que eu ia fazer um curso e ia virar consteladora. E aí, essa criança, essa mãe, ela procurou essa consteladora para trabalhar com essa criança dela. Meu Deus, se alguém achar esse vídeo, me fala, porque eu acho ele incrível. Eu vou contar um pouco a história como eu lembro, mas foi mais ou menos assim. Essa criança, ela tinha o hábito de roubar. Então, ela afanava as coisas dos coleguinhas na escola. Tá? Então, essa criança, ela tinha o hábito de roubar. E aí, a mãe já tinha feito de tudo para ela parar com isso. Bateu, botava de castigo, levou para psicólogo, levou para psicopedagogo. Olha, o que essa mãe pôde fazer de castigo, de lenha no menino, de terapia para esse menino parar com isso. E ele chegava com as coisas dos coleguinhas assim e dizia: mamãe, toma, isso aqui é para você. E o pior é que tudo que ele roubava, ele chegava para a mãe e fazia: toma, mamãe, isso aqui é para você. Então, o que acontece? É fácil a gente julgar e a gente se julgar, mas as crianças, elas são as que mais estão emaranhadas nas histórias das famílias. Então, o que acontece? Nesse vídeo, essa consteladora conta que essa criança ela foi constelada, que na constelação apareceu uma situação de traição dessa mãe com a irmã dela. Então, assim, o menino jogava na cara dela o que ela fez com a irmã. Então, para vocês terem ideia de que a gente, às vezes, a gente julga, né? E o julgamento antecede o pensamento. E é através do pensamento, né, que a gente vai chegando no entendimento, na compreensão das coisas. Então, se eu julgo antes de pensar, de procurar entender e compreender, eu estou longe da cura. Por isso que quando a gente vai abrir uma constelação, a consteladora vai olhar para o menino assim. Que é isso? Que é isso? No trabalho de constelação isso não existe. Então, se a gente quer chegar numa cura, a gente precisa deixar o julgamento do lado. Porque tudo está a serviço de algum sintoma do sistema. E as crianças são as que mais jogam na cara dos adultos. Porque elas estão num processo anímico. O nível de consciência não existe, praticamente. A criança, ela é esponja, né? Ela é só amor. Então, ela se doa. Veja a forma como ele se doava, né? Esse menininho. A forma como ele se doava tão inocentemente para essa mãe perceber o que ela fez. Então, assim, é interessante a gente olhar para isso, né? Para como o movimento sistêmico ele pode trazer para a gente soluções para muitas coisas. Domingos Psi, eu te ajudei em alguma coisa nessas perguntas que você fez? Espero que sim. E um abraço para você, viu, meu amigo? Então, assim, deixa eu ver aqui os pontos que eu coloquei para falar para vocês.
Ah, teve um tópico que eu coloquei aqui para falar para vocês, que é tomar a força e a energia da criança. Isso é tão interessante, né? Porque assim, geralmente quando a gente vai fazer algum trabalho com a criança interior, as pessoas se colocam muito nesse lugar de cuidar da criança ferida, né? Dos traumas da infância. E esquecem a criança num canto, né? Lá encostadinho na parede. Ela fica lá largada. Sabe aquela criança no cantinho da parede encolhida? Então, por exemplo, a criança que... O adulto que tem vergonha de algo que fez na infância. Então, ele apaga essa criança da vida dele. É como se ele excluísse essa criança. Então, imagina como é a vida desse adulto sem essa consciência, sem essa criança, sem a energia da criança dele, né? Então, assim, a gente perceber, seja bem-vinda, Paula, a gente perceber que a criança ela tem uma força. A criança é um nível de consciência que ela tem uma força, né? Porque por mais, vejam bem, por mais difícil que seja o contexto histórico de uma criança, ela cresceu. Se a pessoa chegou até a idade adulta, essa criança venceu. Então imagina a quantidade de coragem, de criatividade, de força, de garra, de vontade de viver, de vontade de vencer e de crescer que essa criança tinha. Isso também precisa ser resgatado. Então, se a gente só se lembra das feridas e das marcas psíquicas que ficaram com as vivências, que são as imagens que a gente leva para a vida, né? Que acabam gerando situações na vida para validar as crenças dessas imagens que a gente gravou. Então, se a gente só fica focado nisso, ou no julgamento da criança, ou no trauma ou no julgamento da criança, a gente não toma força da nossa criança. E ela é muito presente. A nossa criança, ela não vai embora quando a gente atinge a idade adulta. Ela fica como uma camada do nosso eu. E ela pode estar associada ao nosso ego ou ao nosso eu divino. Vai depender da forma como a gente trabalha com essa energia dentro da gente. Então, assim, é interessante que ela é uma força que foi abandonada. E quando você está com uma sua criança integrada, você tira de letra muitas coisas. Você encara a vida com leveza. Você consegue fluir com mais leveza. Porque você pegou a luz e a sombra da sua criança e integrou. E a gente precisa tomar as duas coisas. Porque, na verdade, as pessoas nascem na terra, né? Não é no paraíso de leitos cheio de virgens, de ninfas. É no meio de gente. E gente tem um bocado de defeito. Problema de, né? Coisas acontecem. E aí a gente começa a achar que tem muita coisa errada com a gente. Quando não. Não é bem assim. Não é por aí. E aí, gente, pensando nisso, eu organizei, né, um evento para o dia 15 de outubro, que vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas, das 20 às 22. Vai ser uma vivência, utilizando... Aí as pessoas me perguntaram, né, eu divulguei na linha do tempo do meu Instagram, do WhatsApp, né, uma vivência online para trabalhar... Falo já contigo, tá? Para trabalhar a nossa criança interior. Então, essa vivência online vai começar às 8, vai terminar por volta das 22 horas, na quinta-feira, certo? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa sala reservada no Google Meet, né? Meeting. E aí tem que ter o aplicativo do Google Meeting. Você acessa o link do grupo do evento lá na descrição da minha bio no Instagram. Eu deixei o link do grupo pelo WhatsApp, certo?
Então você entra lá no grupo do WhatsApp, onde eu vou estar disponibilizando o link. É um valor simbólico que eu estou cobrando, R$ 35. E eu vou trazer as frases de cura para você trabalhar com a sua criança interior. Nós vamos fazer uma vivência. As pessoas me perguntaram, eu tenho que levar uma criança junto? Não precisa levar nenhuma criança junto, só a sua criança interior. Então você só precisa ir você, tá? O que você pode fazer é levar uma foto da sua criança. Escolher uma foto, sintonizar com uma idade que você queira naquele momento sintonizar com a sua criança, ou não ter uma idade específica, você vai lá e escolhe uma foto. Deixa a sua criança escolher a foto, pega a foto e leva. Eu vou trabalhar com bonecos, tá? Então eu vou trabalhar com os bonecos. Então a gente vai fazer uma vivência, né, onde a constelação, a sintonização com a sua criança vai ser através dos bonecos. Então, para quem quer conhecer como funciona a constelação com bonecos, vai ser uma ótima oportunidade, porque eu vou trabalhar com os bonecos, tá bom? E aí, eu vou disponibilizar nesse grupo do WhatsApp os links, né, para as pessoas, todo o processo de acesso à sala de aula, os linkzinhos lá para você fazer o pagamento da sua vivência, tá bom? E esse grupo ele vai ficar lá porque a gente depois, para quem quiser dar continuidade a esse estudo, eu vou fazer um workshop de 4 horas para a gente trabalhar mais um pouco a nossa criança. Aí teve outra pergunta também que me fizeram em relação ao workshop. Se precisava levar uma criança, não precisa levar nenhuma criança. A única criança que vai é a sua. Se você quiser, você pode levar uma foto. Eu também peço para que as pessoas levem uma almofada, porque eu posso precisar, dependendo do que aconteça com você no campo sistêmico, você leva uma almofada, porque você pode precisar dessa âncora que é a almofada. Então, eu peço também que você leve uma almofada, tá? Pode precisar ou não, então deixa a almofada lá. Uma almofada que me perguntaram. Se a vivência é em grupo? Não vai ser uma constelação online em grupo. Existe a constelação online em grupo, mas esse trabalho vai ser individual. Você vai estar ao vivo comigo, você e as outras pessoas que vão participar, mas eu vou trabalhar com os bonecos e você vai individualmente ter a sua experiência com a condução do processo que eu vou estar fazendo. E aí, no final, é que a gente vai fazer uma partilha. Quem sentir no coração desejo de partilhar o que veio para ela curar, então essa pessoa pode ficar à vontade para partilhar com o grupo. Tá bom? Então é isso. Quem quiser aparecer lá no grupo, a vivência vai ser no dia 15 de outubro, tá? E aí você pode entrar no grupo e fica lá, porque depois vai ter um workshop de 4 horas, onde a gente vai trabalhar, vai desdobrar esse tema da criança. Então quem é constelador, quem é terapeuta, ou quem está no caminho do autoconhecimento, pode estar aproveitando bastante aí esse conteúdo que eu vou estar disponibilizando nesse workshop, tá? E também vai ter um e-book com as frases, né, com esse material que a gente vai estar trabalhando nessa vivência da próxima quinta-feira. Eu já vou estar disponibilizando um e-book para as pessoas que vão participar da vivência, para você dar continuidade, né, aos seus estudos. O e-book ele vai ser um presente para quem está dentro da vivência. Nessas vivências, não escolhemos o que vai ser trabalhado, é algo que surge no momento. Natália, surge no momento. Eu vou estar conduzindo o processo, certo? E aí, a constelação, ela trabalha num ritmo de movimento de alma. Como a gente vai estar conectado, cada um vai estar conectado com a sua criança, esse nível de consciência que estava lá adormecido, quietinho, que você pensa que está adormecido e quietinho, você pensa, porque a criança pinta e borda, e você pensa, e você nem imagina que é a sua criança. Por exemplo, a pessoa está com uma compulsão absurda para comer doce. Ela não imagina que é a criança dela. Então, a gente pensa que a criança está quietinha, mas ela está trelando, né? Então, eu vou conduzir o processo
E aí cada um vai fazer o seu movimento, tá? Do que precisa curar. Vai vir à tona para você. Certo? Então, você tá aqui, a gente tá trabalhando com boneca, eu tô conduzindo o processo. O que vai acontecer com cada um é individual. E aí, se você quiser conhecer esse trabalho, o convite fica aberto. Não sei se eu falei aí, o valor da contribuição é R$35, um valor simbólico, para as pessoas terem acesso mesmo. É um presente meu para vocês do Dia das Crianças, tá bom, gente? Então é isso, sintam-se convidadas e convidados. Eu vou deixar essa live salva aqui, tá? Vou colocar na descrição, vou deixar ela salva no meu IGTV e vou colocar na descrição o link da minha bio. Você clica lá e vai cair no grupo do WhatsApp, onde eu vou estar colocando os links para vocês com mais informações e a gente vai alinhando, tá? E aí, se surgirem mais perguntas, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu stories do Instagram, certo? Sejam muito bem-vindas. Que bom, que bom, que bom, que bom. A sua criança vai ficar muito feliz. E realmente, quando a gente toma a nossa criança de volta, a vida muda. Isso eu garanto pra vocês. Assim, a gente se conscientizar da nossa criança é lindo demais. E colocar ela no colo e acolhê-la mais ainda. É muito poderoso isso. Então, gente, é isso. Vocês fiquem à vontade, né? Quem já tem meu WhatsApp também pode mandar perguntas. Pode também mandar perguntas por mensagem aí pelo Instagram, tá bom? E se quiser já entrar direto no grupo, é só acessar o link que tá na descrição da minha bio lá. Tem o Linktree, você vai lá e vai ter um botãozinho, Vivência Acolhendo Minha Criança Interior. E aí é só clicar nesse botãozinho e entrar, tá? Eu vou nessa, gente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com pergunta. Que bom, Natália, seja bem-vinda. Que bom, Conceição, que você vem também. Seja bem-vindo. Gente, todos são muito bem-vindos. Todos nós aprendemos muito juntos. E a gente está nessa era linda de Aquário. É isso, né? É o aprendizado coletivo, o aprendizado no grupo, né? É o aprendizado. A gente está aprendendo uns com os outros, crescendo juntos no nível coletivo, porque esse é o chamado, né? A era de Aquário é isso, é essa mudança de paradigma que a gente está vivendo no mundo, muita coisa chegando para expandir consciência das pessoas, trazer mais cura, trazer mais consciência, não é? E consciência afasta o julgamento, né? Então, quanto mais a gente expande a consciência, mais longe a gente vai ficando desse lugar de estar julgando. Né? Isso é muito lindo, porque é crescimento, só crescimento, né? Que bom, Paula! Que maravilha! Seja bem-vinda! Sejam muito bem-vindas. Então, meninas, vocês que já estão aí, que já escolheram participar da vivência, acessem lá o link na minha bio do botão, entrem no grupo, que hoje mais não, hoje eu tô cansada, eu vou dormir, vou descansar, mas amanhã eu coloco pra vocês os links com as informações bem detalhadazinhas, tá joia? Amei a audiência, amei ver vocês. Deixa eu ver quem entrou depois. Paulinha, Amine tava por aí, quietinha, caladinha. Um beijo, Amine. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Que chegou depois. Ai, chega, meu Deus. Natália ainda tá por aí, Dani, beijo. Vaninha, beijo, Vaninha, saudade de você. Cadê? Tiaguinho lindo. Um beijo, querido. Deixa eu ver aqui quem mais. Quem mais que eu não falei ainda? Domingos, beijinho pra você, Domingos. Grata pelas perguntas, foi muita contribuição sua pergunta. Uma pessoa perguntou isso. Quando a minha criança quando a criança interior é muito exuberante. Querida, todas as crianças são exuberantes. Todas. Se ela não é exuberante, tem alguma coisa acontecendo aí. Tem que recuperar e resgatar essa exuberância. E ainda dá tempo, tá? Então, um beijo e eu vejo vocês na quinta-feira. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Quem eu não falei ainda, um beijo, queridos.